Alô? 1, 2, testando. Alô? 3, 4, testando. Boa noite, começamos agora mais um Eco Debates para você aí na sua casa. Desde já eu quero agradecer pela audiência, pela sua presença e eu quero a sua participação no 2379-4733. Nessa noite nós vamos falar de um tema muito interessante, franchise. Você sabia que hoje no Brasil nós temos 44% nos últimos 10 anos. A cada brasileiro, 3 querem ter o seu próprio negócio. E nós vamos ter uma feira aqui no Grande ABC, no Vera Cruz, de 18 a 19 de outubro. É a segunda edição. ABC Franchise Negócios. E você sabia que com R$6.000 você pode ser um grande empreendedor? E nós vamos falar também que até com um valor menor, você vai ficar sabendo. Mas para falar hoje desse tema, nós estamos aqui com expert no assunto. Ele é vice-presidente da ACESBEC, Associação Comercial e Indústria de São Bernardo do Campo. Eu vou conversar com o Walter Moura Júnior, que é um grande amigo. Boa noite, Walter. Boa noite, tudo bem, Cristiano? Walter, obrigado pela sua presença aqui no Eco Debates, na Rede Eco TV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esses temas maravilhosos que é franchising, empreendedorismo, temas importantes para a nossa região, temas importantes que geram grandes empregos, geram grandes impostos e que as pessoas possam hoje aí conhecer um pouquinho mais desse mundo do franchise que vem crescendo de uma maneira muito rápida até, nos últimos, para que vocês tenham uma ideia do volume que é as franquias, os franchising no Brasil. Em 10 anos, você pega 2002, o faturamento era em torno de 23 bilhões. 23 bilhões de reais. 10 anos depois, vamos pegar 2012, né, dados da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, chegaram a 100 bilhões de reais. De 23 para 100 bilhões. Isso também, repercutindo nessa questão, foram criados de 2002 a 2012, nós partimos de 540 mil empregos diretos para 940 mil empregos diretos. Isso é maravilhoso. Então é um setor que está em plena expansão. Walter, a questão é o seguinte, só que no passado se falava a respeito de franquia, em ser um franqueador. E isso deixava uma distância muito grande de se falar em termos de capital, né? Mas eu fiz a chamada, eu fiz a minha chamada e eu vi essa feira maravilhosa, né? A segunda edição que vai ter aqui no Grande ABC. E o que me chamou a atenção, e até o telespectador que está em casa nos assistindo, quando eu falava em R$6.000, isso é uma realidade, Walter? É uma realidade, é uma realidade. O que acontece, o que ocorre? O setor, ele, obviamente, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que começa, o franchise nos Estados Unidos, ele já é muito bem definido, já tem as regras muito bem definidas, né? Quando o Brasil começou a adotar muito o sistema de franchise, no início você pensava só em grandes redes. Por exemplo, McDonald's. Vamos falar dessas grandes. Claro. Franquia era McDonald's, Habib's, né? Habib's. Grandes redes. Então as pessoas viam aquilo como muito investimento. Elas já tinham aquele preconceito. E era real, por quê? E era muito distante. Era muito distante da realidade, né? Agora, com o crescimento econômico do país, com o amadurecimento, tudo isso, quer dizer, as próprias empresas começaram a pesquisar um pouco mais sobre franquias. E as franquias hoje se tornaram muito acessíveis à população. Por quê? Quando você disse agora para o telespectador, R$6.000 você consegue abrir uma franquia, até menos de R$6.000. São as franquias chamadas microfranquias, franquias de serviços, que você pode abrir uma franquia dentro da tua casa. Hoje há franquias, que são as franquias, por exemplo, você vai com aquelas de home care, aquelas de cuidados, aquelas franquias que são preparadas, limpeza, para que marido?
né? Interessante. Não tem, né? Aquela para que marido, aluga-se o marido, Aluga-se, empresta-se o marido. Empresta-se o marido. São franquias que, de uma maneira, vamos dizer, econômica, você consegue trazer para dentro da tua realidade e abrir essas franquias já com modelos testados, né? Porque a franquia ela tem todo um critério também, não é tão simples assim você abrir uma franquia. Às vezes as pessoas, você tem que ter disciplina, claro, porque para ser franqueado tem que ter disciplina. Tá, e o que é preciso para ser um franqueador? Você tocou num ponto franqueador? Interessante. Veja bem, ou um franqueado. O franqueado, para que você possa ser um franqueado, hoje você tem que ter aí algumas características natas, obviamente. Por exemplo, uma pessoa que vai abrir um negócio, ela tem que ter um plano de negócio. Começa por aí. Capital, você tem que ter noção daquilo que você pode investir. Porque o que acontece? Apesar de muitos falarem assim, não, eu vou lá, pego um financiamento bancário, pago os juros, depois eu resolvo isso. Não é bem assim. Você tem que ter, além desse planejamento, a vocação. E como que você atinge tudo isso? Você tem que fazer uma pesquisa daquele negócio que mais se aproxima de você. Uma identificação. Tem que se identificar. Tem que se identificar. Bom, aí... Não basta apenas falar, olha, eu acho que alimentos dá um bom rendimento. Sim. Mas não é essa a visão. Por exemplo, se você gosta, vamos lá, de comer alimentos. Eu sou apaixonado por massa, todo brasileiro vai por pizza, vai. Eu vou abrir uma franquia de uma pizzaria. É diferente. Você gosta de comer pizza, mas você sabe como que funciona uma franquia de alimentação, é totalmente diferente. Então não é por aí que você vai escolher a franquia. A identidade é a pesquisa daquela franquia. O franqueado tem que procurar outras franquias daquele segmento que ele tem interesse e conversar com o franqueado que já tem. Ele vai pegar, aí ele vai descobrir se realmente, como que é a relação com o franqueador, né? Como que é a relação com o franqueador, como que é a relação com o público, né? Com o público-alvo dele. Né? Então isso é muito importante. Ou seja, para você ser franqueado, você tem que ter algumas características de empreendedor mesmo, que você tem que ter ousadia, ter disponibilidade para trabalhar, tem que estar no negócio, é uma exigência do franqueador. Para que você abra uma franquia, você tem que fazer lá o treinamento. Ali, ele te dá o treinamento, mas você tem que estar ali no teu negócio durante alguns meses. Isso, resumindo, existe uma frase que se diz que o gado engorda com o olho do dono. É real. É real, é real. Não é porque é uma franquia que a pessoa falou, lucro certo, vai dar certo, não vai ter nenhum problema. Ao contrário, você tem regras definidas. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter disciplina. Para ter franquia, tem que ter disciplina. E saber também, né, que nem sempre o retorno daquele investimento é naquele período que você almeja. Tá, então, e isso é interessante, até para que o nosso telespectador Sim. do Eco Debates que está nos ouvindo, existe um período que você Sim. investe para você ter um retorno. Geralmente, qual é esse período de retorno? Isso está muito associado ao seu produto, ao mercado, ao valor de investimento? Fala um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre esse assunto. É bem interessante porque toda vez que uma pessoa abre um negócio, ela obviamente, você abre um negócio, né? Você tem que ter iniciativa e o empresário tem que ter o lucro. Exatamente. Então, quando você vai abrir um negócio, você pensa muito, quer dizer, você está investindo tempo, dinheiro, capital. Quando eu vou ter esse retorno? Numa franquia, uma franquia legal, uma franquia boa, em 2 anos é uma média, é um prazo médio para que você tenha retorno de um investimento. Eu vou te colocar 2 anos. Por que eu falo 2 anos? Nós temos franquias, tanto micro franquias quanto franquias de maior investimento. Né? A de maior investimento, geralmente, você tem que ter... Vamos pensar que tem uma roda, né, que gira, né, aquela roda que está girando, né, e o tempo está passando. Então, o giro dessa roda, ele tem que ser muito mais rápido do que uma franquia de baixo investimento, para que você consiga ter o teu capital, o capital investido com retorno mais rápido. Completar o ciclo. Tá? E para isso, né, como que você chega nesse ponto? Primeiro,
você vai ter que ter uma boa localização do seu produto ou do seu ponto comercial, aí é fundamental, a gente vai falar um pouco, podemos falar mais tarde pouquinho disso. Você vai ter que entender que, às vezes, para você ter um retorno nesse prazo médio de 2 anos, você vai ter que, às vezes, investir até um pouquinho mais em alguns momentos do que você esperou. Então, você vai ter que ter um capital de giro maior. Mas, geralmente, o retorno vem em 2 anos, na maioria das franquias. O capital investido, ele é fundamental. Tem umas que, de repente, elas superam a expectativa, tá? Então, você pode até ter um pouquinho mais. E outras também deixam um pouquinho a desejar. Então, você tem que ter essa flexibilidade, porque o negócio, ele é um negócio como outro negócio qualquer. Depende de uma série de fatores. Fatores internos e externos. E também, obviamente, do seu trabalho, né? Da forma que você encara o negócio. Por isso que tem que ter um pouco de atenção, mas para isso, toda franquia tem um treinamento. E esse treinamento tem que obedecer às regras, não pode desvirtuar a qualidade de produto, não pode pensar numa... Vamos dar um exemplo aqui, para até que o nosso telespectador que está nos assistindo. Então você tem uma qualidade, por exemplo, de um pastel, por exemplo, né? Então você tem ali toda um projeto para a fabricação desse pastel, você tem uma qualidade. Você não pode desvirtuar, não é verdade, a essência desse produto, não é isso? Perfeitamente. Veja bem, você tem uma pastelaria, você tem... Vamos falar do setor de alimentação, que é um setor que todo mundo gosta. Então você tem lá algumas regras. Por quê? Porque a pastelaria, a franquia, o fundamental para o franqueador é que o produto dele seja igual, tanto aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, não importa. Então ele tem que ter a mesma qualidade. Para isso, existe a mesma regra de preparação desse produto. Sim. E você não pode fugir disso. Ah, mas eu acho que o pastel que você come aqui tem que ser com o mesmo gosto que está lá na Bahia. Tem que ser, tem que ser. Pode ter, obviamente, isso, se o franqueador, às vezes, né, fala, não, lá o pessoal gosta de uma pimentinha a mais. Então, o nosso produto ali, para dar certo, vai ter que ter uma pitada de pimenta a mais. Mas isso quem define é o franqueador, não é o franqueado. Interessante. Isso já é um ponto, você tem que se submeter àquilo que o franqueador, ele que manda. Se você sai daquilo ali, você até pode perder o direito da concessão, vamos dizer assim, daquela franquia, né? A probabilidade de você perder dinheiro quando você não tem uma infraestrutura, um entorno nesse negócio da franquia é muito grande, né? Muitas vezes a pessoa ela tem um tirocínio para o negócio, ele tem uma visão, mas falta exatamente este apoio. Quando nós falamos, até para voltar do ponto, da importância de você pensar num produto, no mercado você escolher um ponto que é fundamental. Você tem que ter um estudo e a franquia ela traz essa possibilidade de apoio, não é? Sim, de mercado para estudar, digamos, a viabilidade de se colocar num bom ponto aquele produto, o número de pessoas que existem no entorno, renda per capita dessas pessoas, classes A, B, C e D, não é isso? Exatamente. Funciona da seguinte maneira, o franqueador, ou seja, aquele que é dono da marca, ele vai escolher os candidatos. Então, primeiro, você tem que se colocar como candidato. A partir aí, vamos supor que ele queira abrir em uma certa região. Vamos falar do ABC, eu quero abrir em São Bernardo do Campo uma franquia daquela minha marca. Então ele pega todos aqueles interessados, faz uma seleção, tá? Para ver o perfil de cada um, se está de acordo com ele. Geralmente você é mais escolhido do que você escolhe, né? Essa é uma questão importante. E também, o franqueador vai te dar toda aquela... O bom franqueador vai dar toda aquela assessoria para você. Desde da escolha do ponto, até treinamento e até indicação de fornecedores. Esse é o bom franqueador, é aquele que preza pela tua marca. Se ele começar a deixar, se o franqueador deixar para você, que quer ser um franqueado, para a escolha de tudo, já não é muito uma franquia, porque a franquia tem que ter essas... São características fundamentais. Ou ele não está muito preocupado com você, ele está querendo ganhar lá a sua remuneração, porque toda franquia tem. Você vai pagar a taxa de franquia e por mês os chamados royalties, né, que é uma porcentagem do teu faturamento bruto. Tá.
tá? Então você passa a pagar essa porcentagem. Então, por franqueado. Então, às vezes, ele fala assim, pô, eu quero abrir 500 franquias e não tem essa estrutura suficiente. Então você, por isso que é um casamento. É um casamento. Ele é um casamento que tem que ser muito bem namorado, né? O namoro tem que ser até um namoro longo. Eu vou ser muito franco, tem que ser longo. Porque você tem que conhecer, você tem que pesquisar, você tem que ver quais são... aquela franquia que geralmente você escolhe, pesquise converse com os franqueados de outras cidades para saber um pouquinho mais como é a relação com o franqueador. Porque às vezes pode ser tudo mil maravilhas, mas na hora que fecha o contrato ali, das duas partes tem que haver um cumprimento muito bem certo para que o negócio ande. O mercado de franquia do Brasil é o maior da América Latina. Isso, você sabe disso, em números de lojas, gera vários empregos. Vamos falar da nossa região. Como que anda o Grande ABC em termos de franquia e esse grande projeto? O Grande ABC, de uns anos, vamos colocar nos últimos 3 anos aí, não até recente, ele está tendo um crescimento muito vamos lá, de shopping centers. Está sendo inaugurados shopping centers aqui na nossa região. Você pega 10 anos, você tinha o quê? 2, 3 shoppings. 2, 3 shoppings. Hoje você tem uma infinidade. Exatamente. Inaugurando, o ABC virou um mercado muito atrativo. Shopping centers, a maioria das lojas lá são franquias. Por que eles escolhem investidores para abrir franquias? Justamente, ou lojas próprias, tá? Mas são de marcas conhecidas. Por quê? Porque já é um modelo já testado, né? A franquia já é um modelo testado. Então, para o shopping, interessa muito mais esse tipo de investimento do que talvez uma loja que esteja começando, né? Então, o Grande ABC, nesses últimos anos, ele está em plena expansão, tem atraído inúmeras redes de franquias que queiram se instalar aqui, de diversos estados do Brasil, franquias também, principalmente franquias de serviços. Existe uma franquia que, inclusive, vai estar expondo lá na nossa feira, bem inovadora, considerada como micro franquia. Com R$80 mil você consegue abrir essa franquia, ok? Chamada Walking Party, que é uma franquia, é um ônibus adaptado para festas e eventos em geral. Que interessante. Ele foi todo modelado. Flutado. Ele vai estar sendo exposto, então ele está sendo exposto lá no evento. Com envelopado, dentro montar um bar, polidense, então dá para fazer todo tipo de festa que os telespectadores queiram realizar. Um bar móvel. É um bar móvel, exatamente. E é uma franquia que está dando muito resultado nesses últimos anos aí. Então, assim, você, às vezes, até o telespectador tem uma empresa, vamos inverter um pouquinho, ele tem uma empresa e quer transformar o negócio dele em franquia. Então, ele pode também buscar essa assessoria, né? Existem as empresas especializadas, no evento teremos algumas também, que possam mostrar como que funciona, para que ele tenha condições de viabilizar se o negócio dele hoje está ou não preparado para ser franquia, se ele pode franquear a sua marca. Isso também está acontecendo muito. A gente tem os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Aquele que quer abrir um negócio e aquele que quer transformar o seu negócio em franquia, não é? Eu estou conversando com o Walter Moura Júnior, ele é vice-presidente da Acisbec, aqui da cidade de São Bernardo do Campo, Associação Comercial e Indústria de São Bernardo do Campo. Você que quer ter o seu negócio próprio, ligue e faça a sua pergunta, este é o momento. A partir de amanhã será realizada a feira de 18 a 19 em São Bernardo do Campo, onde? No Pavilhão Veracruz. No Pavilhão Veracruz, ABC Franchise. Você quer ter o seu negócio? Hoje é possível. Eu estou conversando com ele tira todas as suas dúvidas. Walter, hoje nós falamos, o Grande ABC, você já falou a respeito disso, uma renda per capita de R$3 mil, mas existe uma questão que eu considero muito importante, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, que é a PLR, a participação de lucros e resultados, que isso realmente vem como adicionar no orçamento e pode ser usado também, né? Exatamente. E a própria demissão voluntária. Eu queria que você falasse dessas duas questões e dessa importância. Ok. Olha, a PLR, tanto como a demissão voluntária,
ela hoje é muito interessante. O que acontece? É só para a gente colocar um panorama geral. Quando nós temos ainda uma carga muito tributária no nosso país, quando ainda nós temos os impostos trabalhistas extremamente elevados para o empresário, porque o empresário sempre fala assim, eu pago muito, e quem recebe fala, eu sempre recebo pouco. Né? Mas ninguém, então um joga a culpa no outro, mas tem que também jogar um pouco a culpa na nossa legislação. Por quê? Nós vamos falar sobre isso aí. Que é importante, a nossa legislação, ela é uma legislação, do ponto de vista do empreendedorismo, para você empreender, ela é uma legislação muito onerosa para todas as partes, tá? Por quê? Porque o empresário, ele precisa do teu serviço, da tua contratação. Mas às vezes ele também se perde, ele não consegue arcar também com todos os custos. Né? E para o funcionário, para o colaborador, é descontado. Então, às vezes, essa questão da demissão voluntária do PLR, ela acaba fazendo com que aquele que não está satisfeito, vai lá, a gente faz um acordo, né? Um programa de demissão voluntária, e você pega o seu dinheiro. E também, pelo Brasil ter, nos últimos anos, aumentado o seu perfil empreendedor de pessoas que queiram abrir um negócio, acaba estimulando essa pessoa a ser dono do seu próprio negócio. Né? Então, ele acaba pegando esse dinheiro ou esse ressarcimento e investindo, querendo investir em algum negócio. E aí que entra também a franquia. Né? E que entra a franquia. E no caso também da PLR, o que acontece? A participação ela é importante porque aumenta também a renda daquele colaborador. E aí ele pode pensar no seguinte, eu posso até continuar aqui na empresa, mas eu posso abrir um negócio para o meu filho, para minha esposa. Então ele começa também a pensar na sua família. E aí que tá. São duas coisas muito, muito semelhantes que aumentam aí a chance da pessoa empreender, porque ela vai ter um capitalzinho a mais. E isso condiz com o quê? Com uma realidade, com uma cultura que está aflorando no Brasil, segundo as pesquisas. 44%? De pessoas que querem empreender. E aí vira aquela questão, né? Porém, a grande dificuldade e a grande necessidade hoje qual é? É você aonde vai investir aquele teu capital. Qual o negócio que você vai abrir. Então, as franquias, elas estão em fase tão crescente, as marcas, a expansão de franquias está aumentando tanto, tendo em vista essa questão. Muita gente tem procurado um negócio que já existe. É por isso que é seguro, né? Que é mais seguro. A gente pode dizer isso, que é muito mais seguro. É mais seguro, sim. Por quê? Quando é testado, é mais seguro. Quando é algo que você tem condições de pesquisar, é mais seguro. E quando você tem uma assessoria de um dono da marca, também se torna mais seguro. Porque o dono da marca também não quer que o negócio dele seja... Ele não quer queimar. É a credibilidade, né? É a credibilidade. É aquilo que talvez ele construiu há muito tempo. Eu estive num evento, inclusive uma franquia de São Paulo, na área de alimentação, que vai abrir a primeira franquia, vai ser no shopping que vai lá no Golden Square agora, aqui, na semana que vem. Que é de classe A e B, né? Classe A e B. É uma franquia, então, é uma loja própria. Conversei com o proprietário desse estabelecimento, ele falou... E eu perguntei, por que você escolheu o ABC para investir? Aí ele falou, olha, tem vários motivos, eu vou te falar alguns. Bom, primeiro, rapidamente, eu fiz a FEI, então eu tenho um laço muito grande com a região. Minha família, minha esposa, ela também teve muito negócio no ABC, a família da minha esposa. Então, região, só que aí em Santo André, o negócio era em Santo André, então São Bernardo de Santo André. E eu acredito extremamente no público do ABC, no consumo dessa região, no consumo do meu produto nessa região. Muito interessante. Tá? E a primeira franquia que eu vou abrir, que já vai ser inaugurada agora, será em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Vai ser o primeiro teste de franquias que eu vou ter. Então, assim, olha isso. A primeira no ABC. Ele poderia ter escolhido qualquer outro local, outro estado, enfim, mas escolheu o ABC. Isso mostra que
ainda nós estamos... existe um privilégio muito grande, porque muitos investidores estão olhando para cá, para a nossa região. A nossa região, ela é uma região potencialmente... De consumo e de qualidade. De consumo e de qualidade. É óbvio, né, que pela proximidade que nós temos com São Paulo, tem os dois lados o caminho, ele vai e volta, né? É claro que assim... Mas eu acho que, só uma parte, só para completar o que você está falando, eu acho que está mudando essa questão muito de sair daqui para ir para São Paulo. No passado era isso. Completa isso. É exatamente isso que eu ia te falar. Existem sempre esses dois caminhos. Porém, né, no passado a gente não tinha não tinha muitas opções aqui. Então, hoje não. Hoje nós temos muitas opções e vamos ser muito franco também. A mobilidade urbana, a questão do trânsito, as pessoas preferem... Às vezes vão ficar próximo de casa, é uma necessidade. Sim. Então, se você consegue, aquele restaurante que você frequenta em São Paulo, se você consegue ter um aqui, pô, você vai frequentá-lo aqui, não tem dúvida, né? Redes, essas grandes redes que estão sendo inauguradas em shopping centers, é um exemplo disso. Né? A segurança também disso, né? A segurança também ajuda muito. Então, essa comodidade, né? A falta de tempo, porque as pessoas hoje, nessa correria toda, tem isso também, tem que contar qual o trânsito. Eu vou para São Paulo, eu pego quanto que eu vou levar para chegar até lá. Então as grandes marcas, eles estão vindo para cá. Então elas já estão conseguindo enxergar que eu tenho que ir até o meu cliente, que eu tenho que ir até o meu consumidor. Muito interessante. Walter, eu vou chamar um pequeno break e já continuamos já. Você não saia daí comigo do Eco Debates. É muito interessante. Você quer ter o seu negócio? Você vai ter a grande oportunidade. Primeiro, nós vamos ter a feira aqui, o ABC Franchise de Negócios, segunda edição. Eu estou conversando com o vice-presidente da Sisbec, Walter Moura Júnior. Eu quero a sua ligação. Você quer fazer um investimento, quer ser um empreendedor? O momento é agora. Voltamos já. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Com a biometria, a identificação do eleitor passará a ser tão segura quanto a votação na urna eletrônica. Votar ficará mais moderno e rápido. A biometria não deixa ninguém se passar por você. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340
leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha da sua casa. Nós estamos aqui no Eco Debates, nós estamos falando a respeito de empreendedorismo franchise. E eu estou aqui com ele, o vice-presidente da Asisbec, Associação Comercial e Indústria de São Bernardo do Campo, Walter Moura Júnior. Nós estamos falando aqui a respeito do franchise, de você ter o seu negócio. E já existem algumas perguntas aqui que eu já vou fazer já. E obrigado pela sua participação. Walter, você falava a respeito deste empresário, que ele estava vindo para a região e está vindo para São Bernardo do Campo especificamente, e é óbvio que a questão dele estar aqui, ele veio através de uma segurança de uma franquia, né? Fala um pouco dessa segurança de você ser uma franquia e não cair de paraquedas. Então você tem um capital e você quer investir, e você chega e pensa em ter um negócio, mas se você não tiver essa infraestrutura em relação ao seu projeto, fatalmente pode naufragar, não é? Pode naufragar. É verdade. A franquia, quando você vai pensar em investir numa franquia, ser dono de um negócio através de uma franquia, você tem que ter aí a consciência que o capital que você tem disponível, seu capital próprio, tem que ter capital próprio sim, não tirando, você fala, pô, mas eu não tenho capital próprio, então eu não vou conseguir nunca ter no meu negócio. Não é. Você tem que ter o capital próprio, por quê? Porque você vai dar um pouco mais de valor naquilo que você está investindo. Porque se você pegar só financiamento, às vezes você vai achar que aquilo foi muito fácil. E hoje no Brasil o crédito tá aí a rodo. Você consegue financiamento sim, que é importante. Mas eu acho que tem que ser sempre uma mistura dos dois para você completar. Então você tem que tomar cuidado que assim, nunca invista, na minha opinião, se você tem lá 60% de capital próprio, 65%, 35% financia. Você tem que sempre ter mais capital próprio do que financiar. Minha opinião, que eu falo para você que nunca... Muito interessante isso. É interessante, porque você que nunca teve um negócio, você tem que ter essa primeira experiência. Então você tem que ter uma consciência. Porque às vezes você vai lá numa financiadora e eles falam assim, não, financia 100%. Só que você vai pagar juros, você não sabe quando você vai ter o retorno real desse teu investimento. Então, abra um negócio quando você tem 65% do seu capital próprio. É uma dica que eu dou. Eu já fiz isso. É importante. Porque às vezes o negócio não está rendendo da maneira que você imagina, como já foi dito anteriormente. O teu retorno, você calcula 2 anos, pode demorar um pouco mais. Sim. E aí você vai ter que pedir um outro financiamento e vira uma bola de neve. Então, quando você escolhe, como eu disse, aquele empresário que vai abrir aqui em São Bernardo uma franquia, pela franquia ter uma segurança maior, é porque ele realmente, ele já tem aquele perfil é um perfil um pouco mais conservador. Quem busca franquia tem também esse perfil, é um perfil mais conservador. Não é aquele que investe, é a mesma coisa aquele que investe em ação e coloca o seu investimento em poupança, né? Interessante. Porque quem investe em ação, geralmente gosta de maiores riscos. Assume maiores riscos. Quem investe em franquia, já tem aquele perfil que assume menos risco. Que ele busca segurança. Ele busca a segurança do retorno dele. Então, mais um motivo, né, pelo franchise ter tido tanta expansão como está tendo. Existem muito mais pessoas conservadoras do que pessoas mais audaciosas. Mas sempre lembrando que qualquer negócio é sempre um risco. Isso é importante. E todo negócio nós sabemos que ele tem que estar embasado com um contrato. Isso é fundamental. Walter, qual é o período desse contrato, né? E uma segunda pergunta que eu faço também. No caminho, eu falo assim, olha, eu acho que eu vou parar. Eu não quero continuar com esse meu negócio. Posso transferir?
Esse contrato? Com autorização... Vamos lá, então eu já ia Primeiro te responder. São duas perguntas. Bom, contrato. O contrato geralmente de franchise, ele é um contrato indeterminado. Porque quando a pessoa ela vai e adquire uma franquia, é assim. Eu falo indeterminado, mas dentro de algumas etapas, para não confundir muito a cabeça do telespectador. Ele faz assim, olha, você é meu franqueado, você vai expandir a minha marca em algumas cidades, é mais ou menos isso, delimita local, delimita, em 5 anos a gente volta a conversar, é mais ou menos assim, estou dando um exemplo, pode ser 5, 4, 4 anos a gente volta a conversar, nós fazemos uma análise para ver se você quer continuar ou não. Por quê? Porque o franqueador, ele usa também esse período para sentir se o franqueado está dentro daquilo que ele imagina. Tá? Vamos considerar. Geralmente são 4 anos, dependendo do investimento, porque muito você fala assim, mas 5 anos já entra naquela questão da renovatória, né? Então, muito franqueador, ele foge disso. Por quê? É um contrato de experiência que ele vai fazer com o franqueado. Como eu disse, são 2 anos em média para que você recupere o capital. Então, menos que 2 anos é furada. Não existe muito contrato de franchise em menos que 2 anos. Então, tem os 2 anos, ele vai recuperando o capital. Nos 2 anos subsequentes, eles fazem uma análise, geralmente, para saber se aquele negócio, aquela região está indo bem ou não está. E aí, que aí entra também o franqueador. Ele pode falar assim para você, vamos continuar? Vamos. Então a gente vai ter que aumentar um pouco mais essa taxa de royalties. Eles renegociam novamente os acordos. É mais ou menos isso. Só que, geralmente, se está indo bem o negócio, se está indo bem a franquia, se está dentro daquilo que eles esperam, nunca se tem problema. Vamos falar do outro lado, quando tem problema? Quando tem problema, o que ocorre? Eles chegam e falam assim, olha... eu não tenho mais, como você diz, eu quero desistir. Ou antes desse contrato, você está querendo desistir da franquia. Né? Posso passar para alguém? Não, você não pode passar para alguém. Você tem que passar para alguém com autorização do franqueador. Por quê? Porque é o franqueador. Ou você vai, obviamente, entrar em comum acordo com eles. É possível também. Se não está indo bem o negócio, o franqueador também não vai ter interesse que você continue. Só que vocês têm a partir do momento que você assina um contrato, obrigações, obviamente, e direitos. Sim. E você tem que entender o franqueado, aquele que quer abrir um negócio, tem que ler bem esse contrato, tem que estar muito ciente da situação. Por quê? Porque o que está em jogo aí também, como foi falado, é a marca. É o franqueador, a pessoa que tem aquela marca, ele não quer que aquela marca se perca. Mas também o franqueado, ele também tem o seu dever de seguir as regras. Por esse motivo, que a escolha do franqueado, ela é muito bem feita pelo franqueador. Como eu disse no início, não é o franqueado, às vezes, que escolhe, é o franqueador. O franqueado, às vezes, é escolhido, quem escolhe é o franqueador. Existe todo um perfil também Todo um perfil. Para que você possa confiar da entrega da sua marca. Exatamente. Quer ver? Vou também dar um exemplo, não vou citar a rede, tá? Mas vou falar. No interior de São Paulo, tem uma franquia. Franquia é uma marca bem interessante, uma marca grande, de alimentação também, que está à procura de um investidor. Essa marca, para você ter uma ideia, ela não está conseguindo. É uma marca que muitos querem. Mas sabe por que não está conseguindo? Porque ela não está encontrando o perfil do franqueado. Então ela não abre a loja, o restaurante, vamos dizer assim, porque ela não encontra o perfil do franqueado. Pelo menos eu vou falar uma coisa, mais de 1 ano não conseguiu achar aquele franqueado. Por quê? Porque esse franqueado, uma das condições para você ser franqueado desse restaurante é que você fique lá, more lá na Redondeza e você fique no local pelo menos 1 ano. Você acompanhe o negócio. Isso tem base contratual, isso está no contrato. Ele tem que ir lá todo dia. Então também, por isso que eu digo que não é tão fácil. E que tipo de apoio tem assim ao franqueado, pelo franqueador? Apoio, serviços de apoio, isso tudo vem também dentro do contrato? Vem dentro do contrato. De repente você pode pedir um help, né? Existe assim, vamos falar um pouquinho. Algumas taxas, né, que o franqueado paga. Taxa de propaganda, né, pode estar nesse contrato.
taxa de... os royalties, que é sobre faturamento, uma percentagem sobre faturamento, está ali. Agora, por quê? Porque o franqueador, ele precisa dar todo um apoio para aquele franqueado. E onde vem esse apoio? É o treinamento do pessoal, ele tem que dar um apoio no treinamento. Na manipulação, no caso, quando tem alimento, ele tem que dar esse apoio. Na forma da preparação do produto. Tem uma franquia de Portugal, né, que começou a atuar aqui no Brasil. Vamos falar, é uma franquia internacional. Eu estive em Portugal e fui lá e experimentei o produto dessa empresa. E no Brasil também. Mesma coisa. É impressionante. Você pega... É por isso que eu estou te falando. O treinamento... Por que é a mesma coisa? Porque tanto lá quanto aqui, você tem que ter a mesma satisfação. Essa é uma das condições. Interessante. E isso aconteceu. Eu vi que tinha até a propaganda ali vamos lá, do suco ali, era o mesmo perfil, até o produto era o mesmo, tá? Então essa rede, ela deu todo o treinamento para o pessoal, a forma de atender. Eu fiz essa comparação. Então isso é fundamental. Então isso quem tem que dar para o franqueado é o franqueador, essa assessoria. Então toda essa assessoria, por isso que você paga esses royalties, por isso que você paga essas taxas. Faz parte do negócio. Walter, o caminho hoje para o Brasil já deixa bem claro de ser a individualidade. Os grandes percussores, comerciantes que vieram trazendo o seu produto, sua grande marca, hoje eles praticamente são franqueadores, não é isso? Os franqueadores, você pega assim, as grandes marcas, geralmente, vamos pegar as grandes marcas, as mais conhecidas, eu também não vou citar nome, mas você aí, o telespectador, sabe quem são as grandes marcas. Elas contratam um escritório ou uma empresa de consultoria para cuidar da expansão dessas marcas. Então, os grandes franqueadores hoje, eles têm uma assessoria já por trás. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, o que acontece? Quando você vai querer expandir ou abrir uma grande marca, geralmente você vai procurar um desses escritórios, e esses escritórios, essas empresas, elas vão conversar com você e de repente você está querendo abrir uma marca, uma franquia extremamente conhecida. Aí ele vai falar, olha, o teu perfil cabe nessa franquia. Olha que legal. Olha que legal. Isso acontece, isso hoje é assim que funciona também, né? Você está interessado numa marca, mas de repente depois que você chegou lá na empresa para falar que está interessado, ele vai te apresentar outras marcas e fala, eu acho que essa tem mais a ver com o seu perfil. E acaba dando negócio, né? Então, por isso que também não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas tem tanta marca, eu não sei o que eu faço, é uma confusão. Essas empresas, elas têm essa função, esse papel. Senão, seria muito fácil, né? Não dá certo. Walter, e tudo isso vai ser desmistificado, simplificado na ABC Franchise Negócios, na feira, não é isso? A feira ABC Franchise, ela é uma feira, ela é uma feira completa, por quê? Nós teremos lá muitos expositores, nós teremos lá mais de 100 marcas expostas na feira, né? Nós teremos marcas conhecidas e teremos também marcas que estão começando no mercado, que eu acho que tem até, super interessante, a gente depois até falar algumas marcas aí que são interessantes, que tem preços, né? Que a partir de 5 mil, 6 mil você consegue. Então, vamos encaixar isso aí aqui na questão do telespectador. Isso. O Tarcísio da cidade de Mauá. Tarcísio, um grande abraço, obrigado por você estar comigo aqui conosco até essa hora no Eco Debates. Ele faz a pergunta, Dr. Walter, quais as franquias existentes entre os valores entre 6 mil e 10 mil reais? Não, tem inúmeras, tá? Agora, primeiro, eu vou falar assim para você, olha, segmentos, quais são os segmentos? Tem uma franquia que é uma lavagem de carro a seco, que ela foi projetada para que você, vou falar só de umas duas, assim, para que você tenha ideia, né? E que inclusive essa franquia estará exposta também na feira. A partir de 7 mil reais, você consegue
ter essa franquia com você. E é uma franquia simples. Ela é um carro de lavagem a seco, é um carro itinerante. Tem um método, eles fizeram um método muito legal, que é o tipo de um caixotinho, que você pode levar em qualquer lugar, condomínio, pode até ser, se tiver autorização, obviamente, próximo de alguma rua, alguma coisa, e pode utilizar e fazer essa lavagem dos carros a seco. É uma franquia que na primeira feira, eles parece que fecharam bons negócios ali, né? Inclusive estão participando dessa segunda-feira de franquias, e é praticamente um custo-benefício baratíssimo, né? Né? Pode visitar. Temos franquias de turismo, de agência de turismo, que você pode, na tua casa, ter essa condição de ser um agente de turismo ali, de trabalhar com essa franquia, através de quiosques, né? Também, se você quiser. Que eles colocaram lá uma taxa, é verdade, você vai lá na feira e confere. Tem uma modalidade que eles colocaram lá, a partir de R$450. Que maravilha! É a taxa que você vai pagar. Vai na feira e você vai encontrar esse tipo de franquia. Ora, você tem inúmeras, né, na área de alimentação, as franquias de serviço, as micro franquias, né? Você pega aquelas franquias de home care, de cuidados especiais, também está nessa faixa de contratação. Enfim, é um grande número aí de franquias. Que maravilha! Um grande empresário participando conosco, Ari Testa, um grande abraço para você, obrigado por você estar conosco aqui no Eco Debates, um abraço para você e toda a sua família, um grande empreendedor da Casa Importada, ele manda um abraço para você, o Walter, Dr. Cristiano, e parabeniza pelo programa. Eu que agradeço você, meu amigo, manda um abraço um abraço pro Ari, o Ari é um grande, esse é um empresário de sucesso, um grande que está aí, e um exemplo. É um grande empreendedor. Um abraço, Ari. Outra participação aqui da Elisa. Elisa, um grande abraço para você também. Walter, ela pergunta, teremos outra edição do evento no ano que vem? Se sim, onde será e quando? Já tá, você viu? Bombando o negócio. Exatamente. Essa feira é uma feira, um abraço também para a Elisa, essa feira é uma feira, obviamente, como parece semestral, mas ela é uma feira anual. Esse ano, nós fizemos a primeira edição em março, e a segunda edição em outubro. Será realizada agora. Porém, nos anos seguintes, será anual. Estamos definindo a data, tá, ainda, ou março ou outubro. Nós estamos já em negociação com a própria prefeitura da cidade, para que ela esteja no calendário oficial, tá? Mas provavelmente será em março. Todo mês de março nós teremos a feira de franquia. Amanhã nós lançaremos já a data. Walter, em termos de negócio, você teve uma feira o ano passado, você vai ter essa agora, mas como foi os negócios na feira do ano passado? Excelente, tivemos um bom público participando na primeira feira. A projeção que nós fazemos geralmente durante a feira você tem a projeção dos negócios. No pós-feira que nós entramos em contato com os expositores para saber o que foi efetivado, né? Mais ou menos 15 milhões. Que maravilha. De negócio gerado, tá? Negócios gerados. Você vai falar assim, é pouco? Não é. Não é, pelo seguinte, franquias de 5 mil a 500 mil reais, né? Colocando que nós tivemos um intervalo de 7 meses, praticamente. Sim. Então, você pega esse pessoal do carro, lavagem de carro a seco, fecharam de 4 a 5 negócios, por exemplo, então você vai somando, tá? Você tem uma empresa, um restaurante, que a taxa é de 400 mil, fechou um negócio, já coloca 400 mil ali nos negócios gerados e muito mais, né? Então você vai somando, né? Pela experiência que nós tivemos e pela pesquisa que nós fizemos, chegou a 15 milhões. A expectativa para essa não é muito diferente. Se a gente conseguir manter esse padrão e esses negócios, sucesso. Walter, vamos falar de um fenômeno. A mulher por si já é um fenômeno, não é verdade? Com certeza. Mulher empreendedora. Hoje a mulher está passando o homem, né? Você pega a última pesquisa do Sebrae que você teve e você está ali, ela já está realmente passando. Como é que se justifica a mulher nessa sua essência, na essência do franchising? A mulher, por si só, ela tem uma grande sensibilidade. A mulher já é mais sensível que o homem. Sim, sem dúvida. A gente admite isso. Isso aí. Ela tem
ela tem foco, ela tem garra. A mulher moderna, a mulher nos dias de hoje, ela está muito à frente dos negócios. E também, a gente tem percebido que até a contratação, até os cargos de gerência, as mulheres estão indo de vento em popa aí. Tem muitas mulheres crescendo. Isso respinga no empreendedorismo, né, e também no setor. As mulheres à frente dos negócios têm crescido. Quando eu fui coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores, isso me faz lembrar, nós tínhamos uma pesquisa da GEM que falava o seguinte, é uma pesquisa muito bem elaborada, que dizia que naquele período, vamos falar em 2008, 2009, as mulheres faziam parte de 35% do mundo dos negócios, à frente dos negócios. Hoje, eu até arrisco a dizer que elas já estão ultrapassando os homens. Isso num período de 4 anos, 5 anos. Tá? O porquê desse crescimento? Primeiro, né, mudança de cultura da nossa sociedade. Né? Ainda a gente tem um comportamento, ainda a sociedade ainda é uma sociedade um pouco machista, mas isso já está mudando. Então as mulheres estão buscando mais o espaço delas. E traduz nisso que você disse agora, Cristiana. As mulheres estão aí tomando conta e vão crescer ainda mais. É isso. Nos cuidemos. Nos cuidemos, é verdade. Mas que do jeito que caminha a coisa, sendo bem administrado, Que e bom. tudo que a mulher coloca a mão, ela faz de uma forma muito bem feita. Exatamente, Né, exatamente. Walter, você fez parte de um grande grupo aqui no Grande ABC de jovens empreendedores. Você deu o start disso juntamente com um grupo de jovens empreendedores. Como é que anda hoje os jovens empreendedores? Né? Maravilha. Como é que está desse tempo, desse início? Qual é essa visão desse jovem que está projetando esse empreendedorismo? O jovem, ele por si só, ele já tem mais vontade de crescer, ele já é mais impulsivo, né? Quando essa pessoa pega quando esse jovem pega essa energia e canaliza para um negócio, canaliza para o profissional, é muito legal, é muito interessante. Por quê? Porque com a informação hoje, porque hoje as redes sociais são tomadas por jovens, né? Vamos ser muito franco, trazem muita informação, né? Hoje todo mundo está online ali, sabendo o que está acontecendo lá na China, enfim. Então eles têm muita informação. Então aumentou muito, obviamente, o número de empresas geridas por esses jovens também. Isso é um dado interessante. Né? Então está indo muito bem a juventude. O que falta, às vezes, é um pouco o que eu sinto assim, tem a vontade, tem o trabalho, tem a garra, mas às vezes eles pecam um pouquinho na administração do negócio. Porque o jovem, ele faz, ele gosta de realizar. Mas às vezes ele precisa de uma ajuda de uma pessoa mais experiente para que coloque aquilo em ordem. Vou falar de um jogador de futebol aí que foi para o Barcelona recentemente. Recentemente. Quem quem administra os bens, quem administra o capital desse jogador é o pai. Não é isso? Exatamente. É o pai, tá? Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer, se tivesse talvez na mão dele, ele compraria o quê? Um monte de carro, né? Então é isso que eu quero dizer. Passando isso para você, jovem que está abrindo o seu negócio, é a mesma coisa, né? Faça, empreenda, mas não queira administrar tudo, porque ainda o amadurecimento é muito interessante. Contrate alguém mais experiente para te ajudar nesse momento. Por quê? Porque lá na frente você vai ser mais feliz e vai ter o retorno garantido da sua aposentadoria, que todo mundo que é jovem envelhece. Então, pensa nisso também. Walter, grande vilão do empreendedorismo no nosso Brasil, carga tributária. Sem dúvida. Isso é um grande problema, né, do nosso Brasil, não é? É um grande problema do nosso Brasil. A carga tributária ela é discutida de maneira... todo ano, sai ano, entra ano, a gente só discute carga tributária. É um problema, a burocracia é um outro problema. Não adianta a gente ficar falando que tem que melhorar, precisamos agir. Eu acho que quem está lá em cima precisa ter coragem de agir. Quando o governo, às vezes, diminuiu alguns impostos, aumentou o consumo, gerou emprego. Então, por que não deixar isso sempre? É verdade. Né? Então, é fácil. Walter, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu não posso deixar de ser fiel
ao Paulo, que é o nosso telespectador que está conosco. Paulo, um grande abraço para você da cidade de São Bernardo do Campo. Ele pergunta: Walter, sou um empreendedor que não obtive muito sucesso no ramo escolhido. Hoje devo R$45 mil. Como faço para regularizar essa situação? Eu queria que você respondesse ao nosso amigo, o Paulo, e fizesse suas considerações finais. Paulo, veja bem, é importante, né, você realmente resolver essa tua situação de uma maneira menos dolorosa possível, porque você ficar devendo eu entendo que já é uma dor muito grande. Eu pegaria, talvez, negociaria eu não sei quem são os seus fornecedores e no que você está devendo, mas eu tentaria renegociar essa tua dívida, porque para quem você está devendo, obviamente não é bom. E para você também não é bom ficar devendo. Então renegocia a tua dívida de uma maneira justa, explica a situação, que você é um bom pagador e quer pagar, e aí, se for o caso, não aconselho muito, às vezes um financiamentozinho a juros, se tiver juros bem baixinhos com um banco, alguma coisa. Só não entra na mão de agiota, tá? Não, agiota não. Não faz isso, que é a pior besteira que você faz. Walter, papo muito gostoso. Eu queria as suas considerações finais. Minhas considerações, eu quero agradecer a TV, por essa oportunidade, a você, Cristiano, também, que fez esse programa ser maravilhoso. Eu falo mesmo bastante, é muito gostoso, é um papo que eu poderia ficar aqui muitas horas, mas eu acho que já chegou o momento, né, de o pessoal descansar e chegamos ao fim. Então eu só quero desejar boa noite a todos, a você, e agradecer e convidá-los para que vocês visitem amanhã e sábado a ABC Franchise no Pavilhão Veracruz em São Bernardo. De 18 a 19. 18 a 19 de outubro, exatamente. Muito bom. Tá bom? Walter, eu quero agradecer a sua presença. Sucesso para você, né? Sei da sua trajetória e grande contribuição que você tem dado para o Grande ABC. Mas eu não posso deixar aqui de te pedir que você seja portador de um grande abraço para o meu grande amigo, que é o Walter Moura, seu pai, que eu tenho uma admiração imensa, que creio que ele esteja nos assistindo. Sim. Leve um abraço para ele é um exemplo realmente de homem no Grande ABC e que realmente ele possa estar aí conosco aí o mais breve possível e quero entrevistá-lo no meu programa. Leve esse meu abraço para ele. Levarei sim, com muito prazer, e com certeza ele também vai te mandar um grande abraço, tá bom? Eu quero agradecer você, minha amiga e meu amigo, que esteve no Eco Debates comigo. Você vai continuar com a programação da Rede Eco TV. Obrigado por você estar comigo e te espero na próxima semana. Um forte abraço.